Olá pessoal, meu nome é Ricardo e vamos hoje fazer nossa revisão de ecologia. Vamos rever alguns pontos importantes que podem colaborar com vocês aí no sucesso dos vestibulares, né? Vamos começar estudando um assunto chamado relações entre seres vivos. Então vamos lá. As afirmativas seguintes referem-se às relações ecológicas entre os seres vivos. Relação número 1. Os nódulos existentes nas raízes das leguminosas são decorrentes de fungos do gênero Rhizobium que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. Bem, veja lá, o que mesmo são plantas leguminosas, né? As plantas leguminosas constituem um grupo vegetal muito importante para a agricultura, porque em suas raízes vivem bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias fixadoras de nitrogênio e enriquecem o nosso solo. Bem, mas como que eu vou identificar uma planta leguminosa, né? Normalmente a gente entende planta leguminosa como aquelas plantas que têm uma vagem, como vocês podem ver aqui no esquema, né? O feijão, a ervilha, soja, grão de bico, fava, lentilha, enfim, esse tipo de planta que apresenta uma vagem, nós chamamos aí na agronomia de planta leguminosa e é uma planta importante na chamada rotatividade de cultura. A rotatividade de cultura é uma técnica utilizada pela agricultura na qual se intercala culturas com leguminosas. Tipo lá, o agricultor planta cana, depois ele planta feijão, que é uma leguminosa. E qual é a vantagem da leguminosa? Acompanhe aí na tela. Veja, nas raízes das plantas leguminosas se desenvolve uma bactéria muito importante para o solo, a chamada bactéria Rhizobium. A bactéria Rhizobium é uma bactéria fixadora de nitrogênio, ou seja, essa bactéria ela transforma o nitrogênio do ar em amônia dentro da própria planta. Então, na raiz do feijoeiro se desenvolve uma bactéria que transforma nitrogênio atmosférico em compostos utilizáveis. A partir da amônia produzida por essa bactéria, o vegetal vai ter nitrogênio para formar os seus aminoácidos, para formar suas vitaminas, para formar as bases nitrogenadas do DNA, do RNA e de seus ácidos nucleicos. Então, assim, quando o agricultor planta uma leguminosa, esse solo ele se enriquece de nitrogênio, o que significa menos gastos em adubos nitrogenados. Porém, tem uma pegadinha aí nessa questão, né? Porque eles colocam a Rhizobium como um fungo, mas a Rhizobium não é fungo, Rhizobium é uma bactéria. Então aí o aluno deveria estar muito atento na hora do enunciado. Ele fala em fungo, enquanto que a bactéria Rhizobium é uma bactéria fixadora. Há uma diferença, então nós temos uma falha na alternativa, né? Legal. Vamos então ao item 2. Tanto o comensalismo como o inquilinismo são relações em que apenas os indivíduos de uma das espécies envolvidas são beneficiados, sem prejuízo para os indivíduos da outra espécie. Bem, veja só, o comensalismo é uma relação clássica, né, na qual um ser se beneficia, né, e para o outro a relação é indiferente. O caso clássico que a gente pode colocar como exemplo é o caso da hiena, que vai comer os restos deixados pelos leões. Então vocês estão observando na figura que o leão, o predador, ele matou a zebra, ele foi embora lá no fundo, né? E as hienas estão aproveitando a carcaça que sobrou. Ou seja, a hiena come às custas do leão, ou seja, numa relação de comensalismo. Nessa imagem você pode ver também o abutre se beneficiando. O leão, o predador, ele matou a zebra, comeu as partes que lhe interessava e foi embora, abandonou a carcaça. Então, o abutre come esses restos. Para o leão, se o abutre comer ou não, não faz a menor diferença. Então, veja, tanto a hiena quanto o leão estão, tanto a hiena quanto os abutres estão se beneficiando da ação predadora do leão, numa relação de comensalismo. Mas o enunciado fala ainda em inquilinismo. Vamos ver na tela. O inquilinismo a gente pode ver na botânica quando uma planta se beneficia da outra, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui uma bromélia se desenvolvendo no caule de uma árvore. Ora,
A bromélia, ela apenas se desenvolve ali, ela não causa nenhum prejuízo, ela não é uma parasita, ela apenas mora no sentido de inquilina, daí o nome da relação ser inquilinismo, quando um ser vive no corpo do outro. Na zoologia, um exemplo clássico é do peixe-agulha, né? O peixe-agulha que vive dentro do pepino do mar, ou aqui a bromélia, ou às vezes até mesmo uma samambaia. Às vezes a gente observa uma samambaia no galho de uma árvore, ela está se beneficiando. Com a altura, ela ganha mais iluminação, ganha acesso aos raios solares para se desenvolver melhor com sua fotossíntese. Não prejudica, não parasita. Então veja, tanto no comensalismo como no inquilinismo, apenas um dos participantes se beneficia, para o outro a relação ela é indiferente. Então aqui nós temos uma afirmação verdadeira. Vamos ver a próxima afirmação. Na competição interespecífica, os indivíduos das espécies envolvidos são prejudicados. Bem, num primeiro momento, o aluno vai ficar suspeito, uma relação onde os dois saem prejudicados. Mas, por incrível que possa parecer, é verdade. A competição é a única relação menos barra menos. Isto é, a competição é a única relação em que todos saem perdendo. Mas daí tu deve estar pensando aí, mas numa disputa, um deles vai levar o recurso. Se estão brigando lá por um pedaço de comida, quando dois competem, um acaba levando o seu quinhão. É verdade. É claro que um ganha, mas para ganhar, todos perdem. Na medida em que os organismos competem, eles se arriscam mais, eles lutam mais, se machucam mais, desperdiçam mais energia, correm mais riscos, Porque na medida em que os dois estão competindo, eles ficam desatentos em relação aos predadores que podem estar observando. Então, nesse sentido, a relação de competição é uma relação negativa para ambos, Ambos, no fundo, saem perdendo, mesmo que no final das contas, um acabe levando ao motivo da briga. Por isso, no gráfico, observem bem, quando as espécies estão separadas, elas estão muito bem. Quando elas estão juntas, numa relação de competição, observe que os dois decaem. Por isso, a competição é a única relação menos barra menos. A competição é a única relação em que todos saem perdendo. Interessante essa colocação, Portanto, nós temos como gabarito a letra E. Apenas item 2 e item 3 estão corretos. Beleza? Então vamos ao nosso próximo teste. Assinale a alternativa que melhor define o fenômeno da hematose. Bom, aqui é uma questão conceitual envolvendo uma questão da fisiologia humana, no caso da fisiologia respiratória. Esse processo hematose é um processo bastante discutido no ensino médio, É o processo no qual o sangue ele é oxigenado. Onde que o sangue é oxigenado? Na região mais profunda do aparelho respiratório, que são os alvéolos. Os alvéolos, eles são envoltos por uma malha de vasos sanguíneos, onde o sangue venoso, rico em gás carbônico, vai perder o gás carbônico e ganhar o oxigênio que foi inspirado. Então, nós já temos uma situação geral. A hematose é um processo do sistema respiratório, acontece nos alvéolos e consiste na oxigenação do sangue, na transformação do sangue venoso em sangue arterial. Ou, às vezes, pode aparecer assim, a transformação da carbohemoglobina em oxihemoglobina. Mas vamos fazer a nossa revisão baseada nas alternativas, para ver que tipo de pegadinha a gente pode encontrar e que tipo de assunto a gente pode aprofundar e rever com vocês, beleza? Vamos lá. Alternativa A, um pigmento vermelho que fixa os gases na hemácia. Veja, a hemácia é o famoso eritrócito, o glóbulo vermelho. A hemácia, ela é rica em hemoglobina, uma proteína rica em ferro, que vai se associar ou ao gás carbônico ou ao oxigênio para realizar o transporte de gases. Então note que a hemoglobina ainda não está ligada diretamente no processo de hematose. A hematose é a oxigenação do sangue, que acontece no alvéolo. Lá no alvéolo, o oxigênio passa para o sangue, a hemoglobina captura esse oxigênio e o transporte será realizado. Então, essa afirmativa não serve. Vamos ver a afirmativa B.
O espaço existente entre os pulmões, ocupado pelo coração, é chamado de mediastino. Bom, nós temos aqui um conceito básico da anatomia e não da fisiologia, né? O coração, ele está no centro esquerdo do peito, entre os dois pulmões. Esse espaço, o espaço ocupado pelo coração, é denominado na anatomia com mediastino e não tem nenhuma relação com o fenômeno da hematose, que é a oxigenação do sangue. Então, essa alternativa está fora. Vamos ver a alternativa C. O músculo que separa o tórax do abdômen é o diafragma. Bom, o diafragma realmente é o músculo que separa o tórax do abdômen, que só os mamíferos têm. O diafragma é um importante músculo respiratório. A sua contração, ela vai puxar os pulmões para baixo, ao mesmo tempo que os músculos intercostais, que são os músculos que movem as costelas, vão se contrair. Então, durante a inspiração, ocorre contração dos intercostais, contração do diafragma. O volume do tórax aumenta, a pressão no pulmão diminui, o que garante a entrada de ar no nosso aparelho respiratório. Então veja, esse mecanismo de inspiração e expiração, o mecanismo de contração da musculatura respiratória, ele é anterior à hematose. É graças à contração do diafragma que o ar chega no interior dos alvéolos, onde posteriormente vai acontecer a hematose. Então essa afirmativa ainda não é a resposta para o nosso teste. Vamos ver a próxima. Letra D. A letra D fala num conceito que às vezes pode ser complexo para muitos alunos, né? Que é o conceito de homeostase. Homeostase é um conceito que tem a ver com a noção de equilíbrio. Mas não o equilíbrio que a gente está acostumado a ver na física, que é o equilíbrio estático, né? Então, por exemplo, essa caixa azul aí na nossa frente, que volta e meia aparece, ou essa mesma tela que vocês estão vendo, ela está parada. Pelo que nos é permitido saber, ela vai ficar para sempre nessa posição se nenhuma força externa agir. Isto na física a gente chama de equilíbrio estático. Quando se fala homeostase, não é a este equilíbrio que nós estamos nos referindo. Homeostase diz respeito a um equilíbrio dinâmico que a gente verifica nos seres vivos. Vamos a um exemplo. De repente, a gente põe uma bala na boca, né? Comemos a bala, o que vai acontecer? A digestão dessa bala vai fazer com que o nível de glicose aumente no meu sangue. Quando o nível de glicose aumenta no sangue, o pâncreas imediatamente libera insulina. A insulina vai agir especialmente no fígado, fazendo com que o excesso de glicose da bala seja convertido e armazenado na forma de glicogênio, né? Então, o pâncreas, através da insulina, fez o nível de glicose baixar no meu sangue. E se por acaso eu ficar muito tempo sem comer, o nível de glicose começa a ficar criticamente baixo, baixo demais. Aí, de novo, o pâncreas entra em ação. O pâncreas vai produzir o segundo hormônio, que é o glucagon. O glucagon vai agir no fígado, orientando o fígado a transformar glicogênio em glicose. E aí o nível de glicose volta a se restabelecer. Então vocês percebem, quando eu coloquei a bala na boca, eu provoquei um desequilíbrio no índice de glicose. Mas o meu sistema automaticamente reagiu e se autoajustou. Através da ação da insulina e do glucagon, houve um equilíbrio no nível de glicose. E a glicemia, que é a taxa de glicose, foi mantida. Então vocês perceberam? O nosso corpo ele é capaz de se autorregular. Se eu começo a fazer um exercício, o meu corpo começa a se esquentar. Automaticamente, os meus vasos periféricos se dilatam e esse excesso de calor é expulso. Novamente, o meu corpo está se autorregulando, ele está se equilibrando. O meu corpo é um sistema homeostático. Então, esse processo, o processo de homeostase, é um conceito geral da fisiologia e não é a definição daquilo que seja hematose, que afinal é o que está sendo questionado nesse texto. Beleza? Vamos à próxima afirmativa. A hematose consiste no processo de trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares. Então veja, gente, toda a estrutura respiratória está voltada para que os alvéolos se inflam de ar, né? Então quando eu inspiro, o ar ele vai entrar, ele vai seguir pelas vias respiratórias, ele vai entrar pelas narinas, fossas nasais,
faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e, finalmente, o ar chega nos alvéolos. Nós temos aproximadamente 500 milhões de bolhas chamadas alvéolos. E como vocês podem ver aqui na figura, os alvéolos são envoltos por uma malha de vasos sanguíneos. Ou seja, tem sangue saindo e sangue chegando nesses alvéolos. O sangue que chega é sangue venoso, é sangue que vem lá do ventrículo direito do coração, é sangue que veio do corpo, é sangue carregado de gás carbônico, carregado de carbohemoglobina. Este sangue, quando chega nos alvéolos, vai acontecer a troca com ele. Os alvéolos, eles têm uma parede muito fina e os vasos sanguíneos alveolares também apresentam uma parede extremamente fina. Então, as trocas gasosas, elas são automáticas. Transporte passivo, sem gasto de energia, difusão simples. O excesso de oxigênio que está naquele ar que foi inalado e que inflou o alvéolo vai atravessar livremente a finíssima parede do alvéolo, entrar no sangue e vai ser capturado pela hemoglobina, formando a oxihemoglobina. O excesso de CO2 que está nesse sangue venoso que acabou de chegar vai atravessar livremente a parede, uma vez que a parede do alvéolo do vaso é muito fina, esse gás carbônico entra na corrente sanguínea e, de novo, vai ser transportado. Então, o oxigênio do alvéolo para o sangue e o CO2 do sangue para o alvéolo. Essa troca, a hematose, acontece nos alvéolos pulmonares. Resolvemos o nosso teste. Vamos ver mais um teste para a gente revisar mais um pouquinho. Esse teste vai falar sobre infecção hospitalar. A infecção hospitalar é motivo de preocupação, porque os micro-organismos causadores são resistentes a um grande número de antibióticos, né? E aí eles vão perguntar como é que é possível essa resistência. Então esse tema, resistência das bactérias ou infecção hospitalar, é um tema muito recorrente nos vestibulares, né? Então, o que é exatamente essa infecção hospitalar? Como o nome está dizendo, infecção hospitalar é aquela infecção que eu vou adquirir dentro do ambiente hospitalar. Mas por quê? Ora, gente, o hospital é um lugar que reúne doentes de todos os tipos, bactérias de todos os tipos. E num ambiente como esse se usa uma enorme quantidade de remédios para combater os mais diferentes males que afetam as pessoas que estão lá. Ora, na medida em que se usa uma grande quantidade de medicamentos, dentre eles os antibióticos, está havendo uma ação seletiva. Os antibióticos estão selecionando as bactérias e, na medida em que eles vão selecionando as bactérias, somente as resistentes vão sobrevivendo. Portanto, bactérias que são encontradas em ambientes hospitalares são diferentes dessas bactérias que perambulam pelas ruas. Então, essas bactérias de ambientes hospitalares já passaram por um filtro seletivo de muito antibiótico e, mesmo assim, algumas sobreviveram. Significa que são bactérias extremamente resistentes. Mas, continua a pergunta, né? Mas como que essa resistência foi conseguida? Elas desenvolveram a resistência ou elas foram selecionadas? Bom, aqui entra em cena a questão clássica de darwinismo e lamarckismo, né? É importante ter ideia que uma bactéria nunca vai se adaptar. Aliás, os seres vivos nunca se adaptam, né? Essa adaptação, ela ocorre por seleção e não por intenção. O ser, ele não pode alterar o seu corpo para se adaptar a uma mudança ambiental. Então, se ocorre uma mudança, o ser se adapta? Nunca um ser vai se adaptar. Para o ser se adaptar, ele vai precisar mudar toda a sua estrutura corpórea. Então imagine que de repente o ambiente fique seco. Bom, para evitar a desidratação e o ser se adaptar, a sua pele teria que virar escama. Ele teria que alterar todo o seu código genético, todas as células teriam que sofrer a mesma mutação no mesmo lugar, na mesma hora. Isso jamais vai acontecer. Então fique com essa lição. Os seres, eles nunca se adaptam. A adaptação, ela ocorre não como do indivíduo para o ambiente, o indivíduo reagindo ao ambiente, mas sim por um processo de seleção natural. Ou seja, o que Darwin falava, na natureza os seres são todos diferentes. Há pequenas variações, pequenas alterações que no neodarwinismo, na teoria sintética, na teoria moderna da evolução, vai entrar esse conceito, que é o conceito de mutação. Então, na verdade, tu nunca vai encontrar dois organismos exatamente iguais. Sempre eles têm mínimas variações.
Diante de uma alteração ambiental, pode ser que todos da espécie morram, lógico, mas pode ser por uma mutação casual que um ou outro não morra. Este que não morreu, há uma variação, ele não morreu não porque correndo mudou, desenvolveu alguma coisa. Não, ele já era diferente. Assim são essas bactérias que a gente encontra em ambientes hospitalares. Elas, individualmente, elas não desenvolvem a resistência. Elas nasceram do jeito que nasceram, cada uma com a mutação que tem. Diante do antibiótico, muitas morrem, mas por uma questão aleatória, uma ou outra não. Essas que não morrem, elas não morrem não porque mudaram, porque correndo desenvolveram resistência a antibiótico. Não, elas já nasceram diferentes. Elas tinham alguma mutação que causava uma alteração na sua estrutura, de tal sorte que o antibiótico não fazia efeito nela. Ela não desenvolveu, ela simplesmente não morreu. Mas vamos fazer essa análise baseado nas alternativas do teste. Vamos lá então. Na letra A, fala assim, ó, modificações constantes no metabolismo microbiano para neutralizar a ação do antibiótico. Aqui está a falha da alternativa A. Ou seja, a bactéria, ela deliberadamente, ela decide mudar o seu código genético para sobreviver, para neutralizar a ação do antibiótico? Não, a bactéria nem sabe que existe antibiótico. A bactéria está lá, no meio da garganta do paciente. De repente chega uma névoa, que é o antibiótico, e vai matando. Pode ser que uma ou outra não morra. Essa bactéria que não morrer, não é porque ela correndo fez uma mudança para neutralizar a ação. Não, ela já era diferente e simplesmente não morreu. Ela foi selecionada. Essa afirmação é falsa, portanto. B. Adaptação individual. De novo, voltamos à tese que foi discutida na introdução desse teste. Os seres, individualmente, nunca se adaptam. Eu não posso mudar o meu DNA, alterar minha pele para sobreviver a uma mudança qualquer. Se o ambiente mudar e o ser sobreviver, não é que ele se adaptou, ele já era diferente e ele foi selecionado. Então, se eu aplico o antibiótico lá no ambiente hospitalar e a bactéria não morre, não é porque houve uma adaptação individual. Ela já era diferente, alguma mutação aleatória tornava esta bactéria diferente. E ela simplesmente foi selecionada e não desenvolveu coisa alguma. Vamos à alternativa C. A C, ela fala, na verdade, a mesma coisa. Ela fala em adaptação individual e aí a gente pode já dar essa questão por resolvida, né? Vamos para ir por item D. Utilização de muitos tipos de antibióticos no hospital, o que provoca mutações que geram a resistência. Gente, aqui é falso de novo, hein? Porque veja só, até pode ser que o antibiótico provoque mutação. Não há nenhum problema nisso. O antibiótico é uma substância química, ele pode interagir com o material genético da bactéria, provocando algum tipo de mutação. Isto não quer dizer que a mutação certa vai acontecer na hora certa para resolver o problema da bactéria. Lembrem, as mutações são aleatórias. Elas podem ser provocadas pelo ambiente, mas nunca direcionadas. Tipo lá, o sol. O sol, através do ultravioleta, pode provocar mutações no DNA da minha pele. Um vulcão entra em erupção, a lava que sai pode conter material radioativo que escorre, cai num rio, 1000 quilômetros lá embaixo, uma vaca está bebendo água, consome aquela radiação e pode ter mutações em células intestinais. Então viram? O ambiente ele provoca mutações. No caso, o antibiótico seria uma forma de ambiente onde a bactéria se encontra. O antibiótico até pode provocar mutações, mas não exatamente as mutações que a bactéria precisa para ficar resistente a esse medicamento. É totalmente falacioso isso. Beleza? Vamos ver a próxima afirmação. A letra E. A ampla utilização de antibióticos em ambientes hospitalares, o que seleciona as linhagens resistentes. É disto que trata, no fundo, a teoria darwiniana, né? Ou seja, o ambiente ele seleciona.
né? O Darwin, ele mesmo não sabia explicar as diferenças. Isso foi ser explicado na teoria moderna, quando se falou da mutação, do DNA. Então, as mutações criam as diferenças e o ambiente se encarrega de selecionar. Então, em qualquer lugar, bactérias mutantes estão nascendo. Quando eu aplico antibiótico, pode ser que essas bactérias mutantes não morram, essas sobrevivam e essas, portanto, são resistentes. Note, elas são resistentes, mas elas não desenvolveram a resistência, elas foram selecionadas. Beleza? Então, pessoal, temos aí então algumas amostras interessantes de testes aí que podem colaborar com a formação de vocês nos próximos vestibulares. Um abraço, até a próxima.